Boa noite, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, né, a gente vai estar continuando com o tema aqui sobre diodo real. Né? Na aula passada a gente fez alguns exercícios onde a gente calculou a corrente e a tensão em alguns pontos do circuito. E nessa aula a gente vai continuar fazendo isso. Né? A gente vai estar calculando a corrente no resistor, tensão, né, nos circuitos que tem diodo. E além disso, né, além de calcular, né, a gente também vai realizar simulações e comparar os resultados, certo? Então, mais um detalhe, na aula passada, por exemplo, a gente estava adotando sempre a tensão do diodo com 0,7, né? Na aula de hoje a gente vai estar adotando com 0,69. Isso é bom, né, tipo, a gente variar, porque na prática é assim, né, alguns diodos são um pouco acima de 0,7 e uns são um pouco abaixo, né? Então, dessa vez a gente vai adotar 0,69. Então, no primeiro exercício ele está pedindo aqui a corrente no resistor 1, a tensão no resistor 1 e no diodo 1, certo? Então aqui a gente tem a tabela, a gente tem que preencher ela. Primeiro vamos calcular como que vai ficar. Então uma relação que a gente tem que lembrar é a do triângulo, né? Que é aquela relação assim, né? A gente desenha um triângulo aqui. A gente tem que V, lei de Ohm, né? V, R e o I, certo? Então, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Certo. Primeira coisa aqui a gente tem que determinar o sentido da corrente, para ver se o diodo está polarizado diretamente ou reversamente. Nesse caso, né, como a gente pode ver, o diodo está polarizado direto, quer dizer que ele vai estar conduzindo. Em segundo lugar, a gente tem que desenhar aqui as setinhas das tensões, as quedas de tensões. Né? Então, aqui o 12 volts é no sentido da corrente, é no sentido positivo, certo? E as demais componentes vão ser no sentido negativo, né, porque eles vão ter queda de tensão, certo? Lembrando que no diodo aqui a gente vai adotar 0,69. Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa aqui, né? A gente tem que determinar corrente no R1, tensão no R1 e no D1. Primeira coisa, mais fácil a gente determinar a tensão no R1. Tá bom? Como que a gente determina a tensão no resistor 1? Certo? A gente sabe que o total é 12 volts, né? E tem uma queda de 0,69. Então, qual que é a tensão no resistor 1? Né? Vai ser 12 da fonte menos o que ficou no diodo, né? 0,69. Isso vai dar igual, né, a 12 menos 0,69 deu aqui 11,31. Né? Então a gente vai ter 11,31 volts sobre esse resistor, né? Que é o que a gente vai escrever aqui. Ó. A tensão no resistor 1 vai ser 11,31 volts. Certo? E no diodo? Qual que é a tensão no diodo? Né? A gente já sabe que é 0,69 também. Beleza? Tá. E agora? A gente tem que determinar a corrente no resistor 1. Quanto que como que a gente calcula a corrente no resistor 1? Corrente de R1 vai ser igual a quanto? Aqui pela lei de Ohm, o que é a corrente? Né? É V sobre R. Né? Então, quem que é o V do R1? É 11,31, né? Que a gente já calculou. 11,31 dividido pela resistência do R1, que é 1000. Isso vai dar igual a 11,31 dividido por 1000, que vai dar 0,0113, né? Vamos colocar aqui 0,0131, né? Mas pode deixar só 4 casas depois da vírgula. Então vai ficar aqui 0,0113 amperes, certo? Bem claro que aqui é volts, né? E aqui é amperes. Então, a gente já fez o calculado, né? A próxima etapa é a gente montar, então, agora a simulação e colocar os resultados aqui para a gente comparar. Certo, então, o que a gente vai fazer, né? No navegador, a gente vai estar digitando lá no Google, né? Fallstad.
beleza? Que é o software que a gente vai estar utilizando aqui na web para fazer a simulação. Ele vai abrir aqui, esse site falsidade.com, a gente vai estar abrindo. E ele vai abrir para a gente uma tela assim, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é apagar esse circuito. Como a gente faz isso? A gente vem aqui em exemplos e novo circuito, tá bom? Então a gente tem uma tela vazia, a gente pode até parar a simulação aqui. Então aqui a gente consegue, né, no arquivo, salvar como, por exemplo, aqui a gente tem como salvar exportar o arquivo, né? A gente pode estar abrindo o arquivo, exportar como imagem, né? Que é o que a gente vai estar trabalhando. O que mais? A gente pode... tem exemplos aqui, né? E tem as opções que, também para a gente desenhar o nosso circuito. Então, o que, que a gente vai fazer? Né? A gente vai desenhar o nosso circuito aqui, que é esse cara aqui. Então, a gente precisa de uma fonte, né? Em todos os circuitos a gente vai precisar de fonte, praticamente fonte, resistor e diodo, né? Então, vamos colocar ali. Primeira coisa, uma fonte. Fonte, ela vai estar aqui em entradas e fontes. A gente vai entrar aqui e vai na opção inserir fonte de tensão de 2 terminais, tá bom? Aí você vai voltar para essa tela e vai clicar e arrastar, né? Aí ele vai desenhar aqui a fonte. Se você continuar desenhando, né? Se você continuar arrastando, ele vai continuar desenhando, né? Não, então o que você faz? Você aperta o ESC para ele parar, né? Ele vai sumir a cruzinha e vai ficar a setinha aqui, quer dizer que você não está inserindo mais componente. Um detalhe que a fonte é o seguinte, esse símbolo, né? O lado maior aqui é o lado positivo, né? E se vocês verem aqui no nosso circuito, o lado positivo é para cima, então a gente tem que inverter ele, né? Jogar ele para cima. Como a gente faz isso? A gente aperta o botão direito, vem permutar terminais, né? Aí ele joga para cima aqui. O segundo componente que a gente tem que colocar é o resistor. O resistor está aqui em cima, a gente vai colocar ele. E também vamos colocar o diodo, né? O diodo vai estar em componentes ativos, inserir diodo, certo? E vai colocar ele nesse sentido. Se você quiser inverter também o sentido de... apertar o ESC, né? Não se pode esquecer. Se você quiser inverter o sentido do diodo, é botão direito, permutar, né? Aí ele fica polarizado para cima, senão permutar fica para baixo. Tá. Outra coisa, a gente precisa desenhar as linhas, né? Então aqui é inserir conexão elétrica, tá? Então a gente vai desenhar agora, fazer as ligações. Certo? Então a gente vai clicar nos pontinhos e ligar eles, arrastando. Então a gente montou o nosso circuito. Aperto o ESC aqui para ele parar de desenhar. O que a gente precisa? A gente precisa configurar os três, né, os valores deles. Primeira coisa, a fonte. A gente tem que pôr aqui a nossa fonte do nosso circuito, se vocês forem lá ver, ela é 12 volts, né? Então a gente tem que pôr aqui que é 12 volts, forma de onda corrente contínua, né? Ok. Então aqui já está 12 volts. O resistor nosso, ele é de 1000, né? Ou seja, 1K. Então a gente pode pôr 1000 aqui, ele já vai entender. 1K é a mesma coisa que 1000, né? Ele já vai escrever o próprio 1K aqui, que é a mesma coisa. E o diodo, como a gente configura, né? A gente vai vir aqui em editar e vai escolher o modelo IN4004, uso geral aqui, que é o padrão, né? Que geralmente é utilizado na prática, né? Beleza? E dá um igual. Então, depois que você fez isso, você vai rodar. Vai estar rodando e ele vai estar mostrando aqui pra gente o circuito. Beleza? O que é o legal? Conforme a gente passa o mouse, né, ele vai dar aqui algumas opções pra gente. Por exemplo, aqui no resistor, ele dá ali embaixo, né? Se eu tirar, ele para. Mas embaixo, ali, vocês podem ver que ele dá... vai estar escrito resistor ali embaixo, e ele dá o valor de I e dá o valor de VD, né? Dá o valor de R e o de P, né? O P é a potência, o R é a resistência, o VD é a tensão sobre o componente, e I é a corrente que está passando sobre ele, né? Que está passando por ele. Então, uma coisa legal que vocês podem ver é a animação que é feita, né? Vamos dizer assim que a corrente é essas bolinhas aqui, esses quadradinhos que estão passando pelo circuito, né? A gente consegue também aqui aumentar a velocidade da corrente, né? Tal, fica bem legal para visualizar assim
quando a corrente por onde a corrente está passando. Tal. Enfim, deixa eu baixar um pouquinho aqui. O que a gente precisa ver? A gente precisa ver o que o exercício pede, né? Que no caso, o primeiro exercício ele pede a corrente no R1. A gente vem aqui, ó, coloca o mouse sobre e vê lá, a corrente no R1 tá 11,311 mA. Então a gente vai vir aqui e vai escrever 11,311 mA. Só que aqui na tabela está pedindo em ampere. Como que a gente converte? A gente vem na calculadora e digita, né, o que tá lá. Aqui está falando que é 11,311 mA. Então a gente vai digitar 11,311 mA. Miliampere é vezes 10 a menos 3, né? É isso. Então a gente dá igual. Aqui ele já dá o valor por extenso pra gente, né? Então qual que é o valor aqui em amperes, né? É 0,01131. Então a gente vai escrever lá, que é 0,01131, né? Pode deixar só até o 3 aqui, tá bom. Em seguida, o que ele pede, né, no exercício? A tensão no resistor 1. Quanto que é? VD. 11,311 volts. Então a gente vai lá e coloca 11,311 volts. 11,311 volts. E a tensão no diodo, que vamos ver quanto ficou. Tensão, se a gente passa pelo diodo, aqui já mostra ali, ó, a corrente no diodo. Se vocês repararem, a corrente no diodo é a mesma corrente que passa no resistor, né? A mesma quadradinha que passa aqui no resistor passa no diodo. Então o valor é o mesmo, né? A corrente é 11,311 mA e 11,311 mA. E a tensão no diodo aqui está com 688 mV. Como que a gente converte isso aqui, né, para volt, que a gente precisa pôr lá? Então o valor está 611,708 mV. 688,7 eu vou colocar, não vou pôr tudo não, milivolt, e a menos 3, tá bom? Igual, então deu um valor aqui, eu vou apertar Eng, né, para deixar com expoente zero aqui, para ficar com valor extenso. Então é 0,688 mais ou menos, né? Vou colocar 0,688 lá. Usar 3 casas aqui. Para deixar padrão, vou deixar 4 então, né? Igual aos outros. Então fica 0,6887. 0,6887, beleza? Em volts. Então, gente, o que a gente pode ver aqui? Ficou parecido, né? Aqui o calculado e o simulado ficou bem próximo, né? Aqui ficou igual, né? Os de baixo ficaram bem parecidos também, né? Bom, gente, então eu vou estar pedindo para vocês continuarem os exercícios, né? Fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro, fazer para o exercício B, C, D e E, né? Só um detalhe que o calculado sempre tem que ficar próximo do simulado, né? Ele sempre tem que estar próximo, mas nem sempre vão ficar igual como o exercício A. Porque na hora que a gente for simular, né, o diodo lá, ele, com aquele componente, ele tem uma característica do diodo real. Então, se a corrente nele for muito baixa, às vezes, né, pode ser que ele não tenha 0,7 volts, né, pode ser que ele tenha um pouco menos. Então, vai ter situação que ele vai ter menos de 0,69, né? Mas aí vocês marquem aqui a tensão que está dando no diodo, né? E todo exercício a gente pede para marcar a tensão no diodo. Então, dependendo da corrente que estiver passando nele, vai dar menos que 0,69, certo? Então é isso aí, na aula a gente conversa e vai tirando dúvidas. Muito obrigado.